aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Nós agradecemos sempre o enriquecimento que vocês trazem para a nossa APP. Queremos agradecer também o Metro Jornal, nosso patrocinador, que nos acompanha já há tanto tempo, nos prestigia. Nós temos muito carinho pelos patrocinadores, é claro. E queremos agradecer os que estão fora daqui. Nós estamos transmitindo para Londrina, o Marcos Leite, nosso presidente lá da APP Londrina, na Unopar, Universidade do Norte do Paraná. Estamos chegando a Uberlândia, onde nos recebe lá o Adriano Novaes, e na Unitri, o Centro Universitário de Triângulo. Estamos hoje fazendo um teste para as próximas transmissões no Rio de Janeiro. É muito importante, temos conosco a ABP no Rio de Janeiro, o Ronaldo Rangel, presidente, a quem nós agradecemos, a Marion Green, que nos acompanha sempre, e a Luciana Cruz, da SPM do Rio de Janeiro. Estamos, claro, na Metodista aqui, com o Paulo Rogério Tarcitano, diretor da Faculdade de Comunicação, o Fernando Ferreira de Almeida, que nos prestigia sempre. Estamos em Campinas, com o Luiz Carlos Pereira Correia, e em Brasília, com a Alessandra Nogueira. E, sem mais delongas, vamos chamar o nosso presidente para apresentar o palestrante de hoje. Enio. Temos um filme? Ah, sim, desculpe, tem razão. Nós temos a abertura do espetáculo. A abertura do espetáculo. Eu fico emocionado com a sua presença. Vamos à nossa abertura. Eu sou sócio da APP, acho que pouco depois da fundação da APP, e participei junto com esse meu membership com a APP e outras instituições durante todos esses anos por uma convicção de que sozinho você aprende o superficial. É das ideias originais, dos grupos de referência, que você cresce nessa profissão. Muito bem. Boa noite a todos, aos que nos acompanham nas APPs regionais, as universidades, as faculdades. Bem-vindos à ABP do Rio de Janeiro. Obrigado por estar nos prestigiando também. E eu vou apresentar a vocês agora o Francisco Alberto Madia de Souza, que foi o vencedor do troféu, nosso troféu, né, do nosso prêmio Garra do Galo de 2011, da categoria Serviços Especializados. Trabalhando há mais de 40 anos na área de marketing, há 30, Madia é presidente e sócio do Madia Mundo Marketing, empresa líder em consultoria de marketing. É presidente da Academia Brasileira de Marketing, além de autor de diversos livros sobre marketing, dentre eles, Os 50 Mandamentos do Marketing, que conquistou o Prêmio Jabuti no ano de 2005 como o melhor livro não ficção do ano. Então, é um prazer receber você aqui, Madia, e da casa cheia, muita gente prestigiando a gente pelo Brasil aí. Boa palestra para você. Obrigado. Eu vou aqui. Já está aqui. Aos que estão aqui presencialmente, como a gente fala hoje, muito obrigado pela presença. É uma honra estar aqui na APP. Aos que estão distantes,
o meu apreço, o meu carinho, a minha consideração, o meu respeito. Obrigado de vocês estarem dedicando essa próxima hora para ouvir algumas coisas que eu tenho para falar. Eu vou ter que falar um pouquinho, como eu ganhei um prêmio da APP, a APP cometeu a temeridade de me premiar, eu vou ter que justificar um pouquinho o prêmio que eu recebi e a relação que eu tenho com o mercado da comunicação, com o mercado da publicidade, né, que aconteceu circunstancialmente, mas de qualquer maneira, muito obrigado ao presidente da APP, aqueles que me elegeram e reconheceram o trabalho que, circunstancialmente, com muito amor, com muita dedicação, eu procurei fazer no correr desses últimos 40 e poucos anos. Né? Há pouco tempo atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra numa organização atual dos tempos de hoje, que se chama TED, que existe no mundo inteiro e que tem alguns capítulos aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Fui convidado para fazer uma palestra no TEDx Vila Madá, da Vila Madalena. Não é? E o tema daquela noite que me foi dado era propósito. Né? Cada um dos palestrantes tinha que falar sobre propósito. Não é? E no final da palestra você tinha que deixar uma provocação para quem estivesse presente. Né? Então eu contei a minha trajetória, contei como é que eu fui parar no marketing, que foi uma coisa absolutamente circunstancial. Né? De verdade eu imaginava que eu ia ser advogado, ou imaginava que eu ia trabalhar em teatro. Comecei a fazer escola de arte dramática, comecei a fazer a São Francisco. Um dia os horários não batiam mais, tive que ficar só fazendo direito na São Francisco. Quando eu estava no último ano, comecei a fazer alguns estágios e descobri que o ensino do direito era maravilhoso, que a profissão de advogado era uma coisa terrível, que a justiça era uma coisa extremamente precária naquele momento, 40 anos depois, o que a gente sabe é que não existe justiça no Brasil. Né? Nem sei se realmente existe no mundo, mas no Brasil não existe. Desisti, não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Minha mãe, para me ajudar, começou a recortar meus vídeos de jornal, não estava a palavra morte. Ela não soube explicar porque ela recortou. Eu fui para a cidade, comprei 2 livros em inglês. Com essa palavra, comprei esses 2 livros e nunca mais fiz outra coisa na minha vida. Não é? Eu contei toda essa história e quando chegou no final, a provocação que eu deixei para as pessoas que estavam presentes é: você é sem querer ou você é de propósito? Né? Porque o tema era propósito. Né? E eu acho que, de alguma maneira, todos nós somos sem querer quando a gente nasce. Né? A gente não quis nascer. Né? Alguém quis que a gente nascesse, a gente nasceu, então a gente é sem querer, a gente é meio perdidão, né? E o mundo fica passando mensagens na nossa frente, algumas luzes. Né? E, de repente, alguma daquelas luzes nos encanta mais, né? E a partir daquele momento você deixa de ser sem querer, passa a ter um propósito e o marketing virou a razão de ser da minha vida. Né? Então, por isso, a minha intimidade com essa ferramenta, eu faço isso há 40 e poucos anos, a nossa empresa, que tem 31 anos e meio, ela já prestou mais de 1.200 trabalhos para mais 500 empresas de todos os portes e setores de atividade, teve uma participação muito forte no mercado da comunicação, no mercado da publicidade, eu vou contar um pouquinho para vocês disso, não é? Então, isso que eventualmente me credencia para vir aqui nessa noite, falar um pouquinho para vocês sobre a minha visão de como isso tende a evoluir. Né? E eu começo dizendo para vocês que a velha e boa publicidade, tal como a gente conheceu, admirou, vibrou, não é? E se delicia até hoje, ela está mortalmente ferida. Não é? O Roberto Campos, num dos últimos livros que ele escreveu, ele diz que tem 2 tipos de morte, né? A morte morrida e a morte matada. Não é? A morte da publicidade, tal como a gente conheceu. Eu estou falando da publicidade, eu não estou falando da comunicação. É outra coisa. A publicidade, tal como a gente conheceu, ela está ferida mortalmente e ela tende gradativamente a perder a sua importância relativa no correr dos próximos 10 ou 20 anos. Não é? Por que ela não vai morrer de morte matada? Vai morrer agora. Por que ela vai morrer de morte morrida gradativamente? Por uma conquista que nós todos merecemos no último século, que é viver muito mais do que os nossos antepassados viviam. Não é? Nos últimos 100 anos, a gente ganhou 37 anos a mais de vida. Não é? Por essa razão, as pessoas que hoje têm 60 ou mais anos, a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, ainda elas vão continuar assistindo televisão, elas vão continuar comprando jornal, vão continuar comprando revista, e algumas pessoas até que têm menos idade que isso. Não é? Então, isso prolonga a vida da ferramenta convencional chamada veiculação da publicidade por mais 10 ou por mais 20 anos. Mas é o tempo que os veículos de comunicação têm, que os prestadores de serviços de comunicação têm para se repensarem, se revocacionarem e se prepararem para esse novo mundo que, em paralelo, está nascendo e está continuando. Não é? Publicidade, tal como a gente conhece, ela vai completar, talvez até aqui um evento legal para a APP fazer, né, para vocês fazerem. Né? Daqui a 2 anos,
a gente completa 100 anos da publicidade no Brasil. Se a gente tomar como partida a publicidade, a primeira agência oficial que existiu nesse país, que é a Eclética, de 1914. Então, em 2014, além da Copa do Mundo, a gente vai estar comemorando 100 anos. Espero que a gente não seja esse o momento que essas agências vão desaparecer. Não vão desaparecer, elas vão continuar, elas vão se reposicionar e revocacionar, né? O que aconteceu com a publicidade brasileira desde o tempo da Eclética? A Eclética é pré-história da propaganda no Brasil, não é? Naquele momento existiam fundamentalmente os veículos impressos, a mídia impressa. Existiam jornais e existiam as revistas, não é? Aí nós temos, de 1929 a 1935, a chegada no nosso país de 4 agências gringas, de 4 agências estrangeiras, que foram a história da propaganda desse país do ponto de vista prático. Que é a Thomson, que foi a primeira que chegou. Depois, no mesmo ano, chegou a Ayer, ou Ayer, como alguns falam, e a McCann Erickson. Um pouquinho mais para frente, chegou a Lintas, que era a House, da GC Lever, na época, hoje Unilever, e uma agência brasileira, que era a Standard, que foi a agência que se formou naquele momento, né? Nós estamos falando, portanto, de 1929 a 1935, crack da Bolsa de Nova York, 1935, e o primeiro ciclo de 40 anos vai de 1930 a 1970, com essas agências estrangeiras chegando no Brasil e formando os publicitários, né? Muitos dos publicitários que hoje ainda estão aqui com a gente, felizmente, né? Talvez o Júlio, vou contar um pouquinho dele daqui a pouco, passam por esse período ou começam a trabalhar com a propaganda nesse momento, ou um pouquinho depois, né? E qual era o grande veículo que predominava no mundo e no Brasil nessa época? Era o rádio, não é? Depois de muitos anos do ser humano se informar através da leitura, ele começa a se informar também através da audição, né? A famosa era do rádio de 1930, que é o veículo que prevalece nesses anos todos, né? E assim a gente tem o primeiro ciclo de 40 anos, do total de 80 anos, aonde a gente começa, de alguns anos para cá, no processo de suave decadência ou descendência, para até a gente começar a entrar num novo ciclo, que eu vou contar um pouquinho para vocês daqui para frente também, como é que vai ser. Então a gente foi, esse primeiro ciclo de 40 anos foi de 1930 a 1970. Né? As pessoas começando a aprender a trabalhar com publicidade. Nos anos 60, 1960, tinham 2 irmãos que resolveram montar uma empresa de prestação de serviços de publicidade e de eventos também, o José e o Caio Alcântara Machado. Depois de 2 ou 3 anos juntos, eles rompem e o Caio continua com a agência de eventos dele, criou todos os salões que a gente conhece até hoje, né? Que é uma personalidade emblemática na história do marketing brasileiro, e o José vai montar a sua agência de propaganda. O José, uma das primeiras coisas que ele fez foi contratar um jovem talentoso profissional de criação que trabalhava no Mapping, chamado Alex Pericinoto, e foi buscar na Thomson, talvez o mais fantástico profissional de planejamento que este país já teve, que era o Hélio Silveira da Mota. Né? O Hélio Silveira da Mota era daqueles profissionais que ele ouvia o briefing do cliente, mas ele ia checar se aquele briefing realmente tinha consistência. Na maioria das vezes não tinha consistência, né? Então começa a se formar na Alcântara Machado, que um pouquinho depois acabou virando o Almap, Alcântara Machado Pericinoto, uma base da qual decorreria a nova publicidade brasileira, não é? Inspirada no talento, na vocação, na capacidade do Alex, no talento que ele tem, na capacidade de formar novos profissionais de criação, e no talento e na capacidade do Hélio Silveira da Mota de formar os novos profissionais de planejamento. Ninguém queria muito trabalhar com planejamento, todo mundo queria trabalhar com criação e eventualmente até hoje ainda continua um pouquinho assim. Mas o Hélio tinha 2 discípulos extremamente aplicados e competentes, que são hoje 2 dos 5 ou dos 10 melhores profissionais de planejamento deste país. Um se chama Elcio Emerich, que é o profissional de planejamento que mais entende de automóvel deste país, né? O Elcio continua trabalhando, acho que continua trabalhando na UMAP, né? Ele continua na ativa, né? E o outro discípulo dele, muito talentoso, se chamava Júlio Ribeiro, que vocês acabaram de ver aqui no depoimento, né? Então, na UMAP, de alguma maneira, era uma agência que trabalhava com os 2 lados do cérebro, né? Com o lado direito, com a emoção, com a criatividade, etc., e com o lado esquerdo, com o raciocínio, embora eu acho que seja injusto a gente falar que planejamento só passa por raciocínio, que não passa por emoção, etc.
simultaneamente, próximo dali, aterrissavam no Brasil 2 espanhóis, Francesc Petit e José Zaragoza, que se associaram ao produtor gráfico Ronaldo Persisquete e a um homem empresário, o Ney Lima Figueiredo, e criaram um estúdio que se chamava Metro 3. Né? Depois de alguns anos, eles resolveram se converter numa agência de propaganda, convidaram o Ney não acreditava muito na ideia da agência, e eles foram buscar um profissional que trabalhava numa agência da primeira geração, na Standard, que era o Roberto Duailib, montaram a DPZ. Então, a nova propaganda brasileira, o novo ciclo de 40 anos, começa nessas 2 agências, na Almap, na Avenida Paulista, e na DPZ, na Rua Colômbia. Né? Contribuição da Almap, a criação. Né? Era o templo da criação e do planejamento também. Ainda, eventualmente, até hoje, as pessoas não valorizam o planejamento como deveriam ser valorizados. Mas, de qualquer maneira, ali estava o embrião de onde nasceu o planejamento, que revelou talvez a única agência que prosperou e cresceu em cima da base do planejamento, que é a agência do Júlio, que lá atrás se chamava Júlio Ribeiro Mihanovic, e depois acabou virando mais recentemente Talent, e que foi comprada recentemente. Mas o núcleo de criação da UMAP, né? Uma criação em todos os sentidos, não só do advertising e da publicidade, mas também do ponto de vista da produção. Um dia, quando eu fui trabalhar na UMAP, o diretor de cinema da UMAP era o Julinho, e o diretor de rádio e TV, o diretor de jingles, de música, era o Renato Teixeira. Ou seja, a UMAP tinha uma equipe extraordinária e a UMAP, de alguma maneira, foi o grande templo da criação no país, né? A contribuição que ela deu. Do lado de cá, a DPZ, ela estabeleceu um padrão absurdo de qualidade gráfica que jamais este país teria, não fosse esses 2 espanhóis malucos que um dia fizeram a DPZ. Então, o padrão de qualidade, o padrão de exigência da publicidade brasileira sempre foi um padrão muito grande. E assim, a partir de 1970, começa a nascer o segundo ciclo da publicidade brasileira, que foi caminhando até chegar aos dias de hoje. Né? Aonde eu entro nessa história? Né? Eu descobri que marketing era o negócio da minha vida, fui tentar estudar marketing, não tinha muitos cursos de marketing aqui pela cidade. Você tinha algumas cadeiras de mercadologia no curso de pós-graduação de administração de empresas da FGV, eu fui lá, fiz, fiquei profundamente decepcionado, acabei ficando meio autodidata, correndo atrás. Um dia eu cruzei com um americano que tinha uma financeira, que tinha feito Harvard, ele perguntou qual era o meu interesse, falei que era marketing, ele falou, você não gostaria de fazer uma experiência com marketing na minha financeira, implantar uma área de marketing de uma empresa de prestação de serviços, né? Eu comentei com os meus colegas da FGV, eles falaram, pô, Badia, você é maluco, como é que você vai fazer marketing de coisas que não existem? Você só pode fazer marketing de produto, de coisas tangíveis. Você não pode fazer marketing de serviços. 40 anos depois, 45 anos depois, o que a gente descobre é que não existe marketing de produto, só existe marketing de serviço. Né? As pessoas não compram o produto, elas compram os serviços, que aquele objeto, que aquele produto presta, então só tem marketing de serviços. Fui para lá e ali eu cruzei e comecei a ter contato com agências de propaganda. Eu vou falar de uma agência agora, que talvez o Oscar Colucci se lembre dela, né? Eventualmente você se lembra, Maurício, que foi uma agência muito importante que se chamava Oficina de Propaganda, que era do Carlos Knapp. Foi a primeira, não fui eu que escolhi naquela financeira. Alguém escolheu, foi ali que eu comecei a trabalhar com agência de propaganda. Nós estávamos em 67, 68, Revolução, não, chegando próximo do AI-5, e aí começou a perseguição ao Carlos Knapp. O Carlos Knapp saiu antes, né? Aí eles resolveram trocar de agência, alguém resolveu e contrataram a Rino, que acabou de fazer o quê? 50 anos, a Rino comemorou outro dia. 50 anos. Foi minha segunda agência que eu também não escolhi. E um dia o Itaú resolveu montar uma área de marketing, não tinha muito profissional no mercado, eu fui escolhido para montar a primeira área de marketing de um banco no Brasil, que foi a área de marketing do Itaú, né? Eu cheguei lá na área de marketing do Itaú, a gente trabalhava com uma agência naquela época que se chamava Lince, que pertencia a um artista gráfico chamado Berco Udler, que ficava na Avenida Pacaembu. E pelo plano que a gente fez para o Itaú, a gente precisaria de uma agência mais parruda, mais forte. A gente fez uma primeira seleção de agências de uma maneira digna, não como se faz hoje, de uma maneira digna. Visitando as agências, conhecendo as equipes, conhecendo os profissionais e escolhendo por currículo e escolhendo por empatia. Né? Você está escolhendo as pessoas que vão trabalhar do teu lado, que vão ser seu companheiro. Né? Não tem o menor sentido você pedir ou avaliar agências por tarefas que você dá, onde eventualmente alguma pode ser mais feliz ou menos feliz, e você deixar de trabalhar com aquele time, com aquele grupo que verdadeiramente você gostaria de trabalhar. Né? Depois de visitar 4 agências, a gente acabou escolhendo a DPZ. Eu acho que foi uma escolha tão boa que até hoje a conta do Itaú continua na DPZ. Né? Nesse mesmo momento, um dia eu fui almoçar com o Armando Ferrentini, que tem um caderno Propaganda e Marketing, num restaurante que tinha na Praça Roosevelt chamado Baiuca,
apresentado por um amigo em comum. E nesse dia o Armando falou, você trabalha com marketing? Falou, pois é, eu tenho um caderno que se chama Asterisco, que circula no Diário Popular, e não tem nenhum artigo. Não era nem um caderno, nasceu uma coluna. Uma coluna. E não tem quem escreva sobre marketing. Você não gostaria de escrever sobre marketing? Eu falei, putz, mas será que eu vou ser capaz, etc. Bom, 1971, 2012, 41 anos, todos os domingos, nesses 41 anos, está lá a minha coluna, né? Primeiro no Asterisco, depois no Propaganda e Marketing. Aí eu virei colunista, comecei a conhecer as agências da intimidade, né? E continuei trabalhando no Itaú. Um dia, minha perspectiva de fazer carreira no Itaú era de perder de vista, falei, eu não quero continuar aqui. E aí resolvi trabalhar numa agência de propaganda. Recebi um convite de uma agência de propaganda que se chamava Proem, que era comandada pelo Enio Mainardi, né? Uma querida pessoa, mas meio maluco. E a grande dificuldade foi chegar para o meu pai e para minha mãe e falar, mãe, pedi demissão, o pai pediu demissão no Itaú. Ah, não diga, você pediu. O que você vai fazer? Eu vou trabalhar com propaganda. Propaganda? O que é isso? Enfim. Trabalhei durante um ano lá na Proem, depois voltei para o mercado financeiro, trabalhei em indústria, trabalhei no comércio, trabalhei na Almap durante algum tempo, terminei minha carreira como executivo, como diretor superintendente da carta editorial com um veículo de comunicação. Ou seja, nos primeiros 20 anos da minha atividade profissional, tem uma parte também que enquanto eu estudava eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, no atendimento no balcão da Caixa. Eu trabalhei durante 5 anos enquanto eu fazia faculdade de Direito. Então, nos meus primeiros 20 anos eu trabalhei em diferentes lugares, em diferentes especialidades, mas sempre com um olhar voltado para o marketing, sempre procurando cada vez mais mergulhar e me aperfeiçoar, e que de verdade, o marketing é a razão de ser da minha vida, é a minha paixão, é o que eu faço todos os dias, com uma vontade, com uma motivação cada vez maior, como se fosse o primeiro dia que eu estivesse tomando contato com essa ideologia, que é a ideologia da empresa moderna, né? E aí eu saí, um dia eu pedi demissão na carta editorial, em dezembro de 1979, e eu falei, onde é que eu vou trabalhar agora? E eu comecei a receber convites para trabalhar em lugares, e eu nunca conseguia dizer sim, As 2 ou 3 vezes que eu disse sim, eu me arrependia meia hora depois, aí eu tinha que ir lá pedir desculpa, dizer que eu tinha reconsiderado, etc. E depois de algum tempo, de 6 meses, o dinheiro estava acabando, eu falei, pô, eu preciso voltar a trabalhar. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? E eu fiz uma retrospectiva da minha vida, eu descobri que eu tinha me preparado para ser consultor. Eu tinha trabalhado em 20 anos em 10 empresas diferentes, ou seja, eu tinha pulado para cacete, mas em compensação, eu tinha adquirido confiança, eu tinha desmistificado a organização. E sempre dentro de uma linha de pensamento, de uma linha de atuação, marketing, falei, vou montar uma empresa de consultoria de marketing. E montei. Enquanto eu ficava esses 6 meses decidindo o que eu ia fazer da vida, toda vez que eu encontrava com o Oscar Colucci, ou com algum amigo meu da publicidade, ou com algum outro companheiro da publicidade que está aqui, quando terminava a conversa, eles falavam, Madia, você não vai trabalhar mais, você está rico, você vai se aposentar? Eu falei, não vou, preciso trabalhar, mas eu não consegui decidir. E eles falavam, pô, faz o seguinte, quando você resolver o que você vai fazer, me liga. Quando o terceiro falou isso, eu comecei a anotar. Quando chegou no mês de agosto, um mês antes de eu abrir o Mandia Mundo Marketing, eu tinha 33 telefones e 33 nomes numa lista, e por coincidência, os 3 primeiros eram de agências de propaganda, né? Quando eu resolvi que ia fazer uma empresa de consultoria, eu falei, agora eu vou telefonar para esses caras que pediram para eu ligar para eles. O primeiro nome da lista era Lívio Rangan, que tinha uma agência de propaganda chamada Gang. Passei a mão no telefone e falei, Lívio, você pediu para eu te ligar, você for o primeiro, está aqui na lista, vou te contar o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, assim. Ele ficou quieto do lado de lá, não falou nada. Ele falou, mas eu não entendi porra nenhuma. Mas eu sou seu primeiro cliente. Eu falei, pô, não diga. Aí passei a mão no telefone e dei o segundo telefonema para o Alfredo Rosa Borges, que tinha uma agência na Avenida Brasil, que depois acabou se chamando Nova Agência, mas naquela época, se não me engano, era APT ou KPT. Isso aí. Depois entrou o Alfredo. Falei, Alfredo, você nem precisa falar, eu sou seu segundo cliente. Falei, tá bom. Aí o terceiro nome da lista era o Vanderlei Saldiva, falecido e querido Vanderlei Saldiva. Aí liguei para o Vanderlei, falei, Vanderlei, vou fazer isso, assim. Falei, Vanderlei, também não entendi porra nenhuma, mas eu sou seu primeiro cliente. Falei, não, você não é o primeiro, você é o terceiro. E naquele momento eu parei de dar telefonema, fui organizar minha empresa, porque eu tinha 3 clientes e eram 3 agências de propaganda. E, circunstancialmente, como sempre acontece nas nossas vidas, eu descobri que tinha um buraco no mercado da comunicação nesse país, um lugar onde as pessoas pudessem ir, falar de projetos, falar de planos, falar de futuro, falar de mudança de emprego, etc. E, por alguma razão, o Walter Arruda sempre disse que eu tenho cara de padre, as pessoas confiavam em mim, né? Então, eu acho que isso ajudou um pouco também. E aí as pessoas iam lá conversar comigo e aí nasceu o Mandia Mundo Marketing, né? Hoje, o mercado da comunicação responde por 15% das nossas receitas. Mas a gente fez uma série de trabalhos que foram emblemáticos no mercado da comunicação. Então, muitas pessoas têm a sensação que a gente só trabalha com
o mercado de comunicação, mas não é. Mas, de qualquer maneira, a nossa proximidade, a nossa intimidade, a nossa amizade, o nosso relacionamento com os profissionais de publicidade, com as agências é muito grande, o que faz com que a gente possa, ou com que eu possa falar com muita tranquilidade, segurança e consciência, o tema dessa palestra, né? Que a gente está chegando no fim do segundo ciclo de 40 anos, ou chegando no fim do ciclo de 80 anos, onde a publicidade, tal como a gente conheceu, ela está ferida mortalmente, mas a comunicação, mais do que nunca, continua sendo uma necessidade vital de todas as empresas, de todas as pessoas. Eu falo mais um pouquinho disso no final, né? E a gente participou como protagonista, como coautor, né? Como consultor, desse segundo ciclo, né? O primeiro trabalho que a gente fez já como consultor foi um trabalho que eu nem me lembrava que a gente tinha feito. Foi um trabalho para o Júlio Ribeiro, para a Talent. A Talent nasceu em janeiro de 1980, a nossa empresa nasceu em setembro de 1980. A Colucci nasceu em que ano, Oscar? 73. A Talent nasceu em janeiro de 80, o Madima do Marketing em setembro de 1980. No Natal de 1980, o Júlio me convidou para almoçar. Foi almoçar com o Júlio, ele falou, Mandia, tá legal, tá ótimo, já peguei alguns clientes, peguei Grandene, peguei Alpargatas, não sei o quê, mas, pô, a decolagem está a 15 graus, não está legal. Eu quero decolar 30 graus, no mínimo 45 graus, estou precisando de ajuda, não sei o que eu faço, vocês pediram dar uma olhadinha para mim? Aí ele contratou, a gente foi lá, analisou a agência dele, fez um diagnóstico, ajudou o Júlio a fazer algumas correções do planejamento. Eu falei, Júlio, você quer que ajude você na ativação? Ele falou, não precisa, Mandia, entrega para mim aqui que eu vou ativar, né? Isso foi um trabalho de setembro de 1980 a janeiro de 1981. Eu não lembrava mais, até 3 anos atrás, que a gente tinha feito esse trabalho. Um dia, antes da Gazeta Mercantil dar o seu último suspiro de fechar, eu abro a Gazeta Mercantil há 3 anos atrás e tem um artigo de uma página do Júlio Ribeiro que começa contando como tinha sido importante ele ter contratado uma consultoria no exato momento da vida da Talent, como isso foi decisivo para o sucesso que a Talent veio fazer depois. Naturalmente, a gente ficou muito feliz, mandei flores para o Júlio, fui lá, dei um beijo no Júlio, e eu conto essa história, porque de verdade, embora eu não me lembrasse mais, foi o primeiro trabalho que a gente fez no mercado da publicidade. Um pouquinho mais para frente, a Varig nos chamou para montar uma agência para a Varig, a gente foi contratado pela Varig, montou para eles a Expressão Brasileira de Propaganda, que foi uma agência que durou 10 anos, foi a 8ª agência do ranking, foi comprada pela Young & Rubicam. Em 1984, o Astro Oliveto nos procurou pela primeira vez, falou, Mandia, putz, o pessoal da DPZ, eu acho que não vai colocar o meu nome na porta, não vai me dar sociedade. Pô, eu estava com vontade de ter uma agência. Falei, Austin, fica firme lá, que você vai ser sócio, vai ser DPZ/W, aguenta a mão. O Austin falou, você acha? Eu acho. Então, ficou. Um ano depois, ele voltou a entrar em contato conosco, falou a mesma história. Eu falei, Austin, tem um pouquinho mais de paciência. Quando chegou em dezembro de 1985, eu fui almoçar com o Austin e falei, Mandia, eu não vou esperar mais. Eles não vão me dar a sociedade, está demorando muito, eu quero fazer minha agência, vocês vão me ajudar a fazer, ou senão eu vou encontrar alguém para fazer. Então tá bom, nos contratou e a gente montou o projeto da W, que nasceu WGGK, hoje W Macan, né? Era um projeto complicado de ser montado, porque ele tinha que ser planejado, conceituado, com o Washington continuando a trabalhar na DPZ. O Washington não podia sair da DPZ por uma série de razões, ele tinha que continuar na DPZ. Então era um projeto de absurda e total confidencialidade, né? A gente começou a trabalhar nesse projeto em dezembro de 1985, o projeto foi lançado em julho de 1986, levou 7 meses. E ainda tinha toda uma logística de lançamento desse projeto, que era, o Washington ia para o Festival de Cannes, passava na Suíça, assinava o contrato com a GGK, pegava o avião, viajava à noite, ia para uma reunião de diretoria da DPZ às 10 horas da manhã, pedia demissão. Naturalmente, os sócios não acreditavam que ele ia sair, né? Iam dar risada, ele ia sair, ia levantar. E a 1h da tarde, no restaurante Manhattan, do Zé Vitor Oliva, que hoje se chama Le Chef Rouge, na Bela Sintra, tinha uma coletiva de imprensa esperando. E era uma coisa de débil mental, de maluco. Quando a gente começou a convidar os jornalistas para participarem daquele evento, por coincidência, naquela segunda-feira, a Salles estava comemorando 20 anos de vida e tinha convocado um almoço comemorativo com os publicitários e com toda a imprensa. E quando a Salles convidava, os jornalistas falavam, olha, se desculpa, eu não vou poder ir nesse teu almoço de 20 anos, porque eu fui convidado para um almoço que eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu estou muito curioso, porque, não sei se vocês se lembram, na época, quem estava aqui, foi criando um clima, uma tensão na cidade absurda de uma coisa que ia acontecer que ninguém sabia o que era. O teaser que a gente falava é que era um projeto de uma nova prestadora de serviços que ia mudar a história da publicidade brasileira.
E aí a gente anunciou a 1h da tarde, algumas pessoas achavam que não ia dar certo, que não ia funcionar, que uma agência de criativo não podia ir para lugar nenhum, não tinham agências comandadas por criativos, exclusivamente por criativos. A W decolou em 1986 e a partir daí a gente foi fazer uma série de outros trabalhos, não necessariamente mais em ordem cronológica. Né? Um dia, a Cristina Carvalho Pinto se cansou do Fábio Fernandes, despediu o Fábio Fernandes. O Fábio Fernandes nos contratou para a gente ajudar a montar a agência dele. Foi um trabalho demorado, difícil, levou mais ou menos 1 ano. Acabou nascendo a FNASCA. Um pouquinho mais para frente, a BBDO começou a cobrar do Alex Pericinoto que ele cuidasse da sucessão dele. O Alex ficava enrolando, porque ele não queria cuidar da sucessão dele, né? Ele queria continuar lá, fazia muito bem. E um dia a BBDO de sacanagem contratou um headhunter em Nova York e mandou para o Brasil. Esse headhunter chegou aqui numa segunda-feira e até sexta-feira ele convidou todos os concorrentes do Alex para ocupar a posição dele. Quando chegou na sexta, o Alex estava, porque todo mundo ligava para ele, falou, Alex, você vai sair, veio um cara aqui e me convidou para o seu lugar. O Alex conseguiu negociar com o superior dele da América Latina, que era o Vargas, e falou, olha, tá bom, eu vou levar isso a sério, só que eu vou tocar por aqui, vou contratar uma empresa daqui, uma consultoria para fazer isso. Aí nos chamou e o briefing do Alex era o seguinte, mas eu estou precisando que você identifique no mercado um profissional jovem, muito talentoso, que possa vir para cá, ficar do meu lado, trabalhar comigo. E gradativamente eu vou fazendo a passagem. Falei, tá bom, Alex, deixa eu dar uma olhada na UMAP. Aí entramos com uma equipe de consultores, analisamos a UMAP, eu voltei para o Alex, falei, Alex, não vai dar certo, vai dar merda esse troço. Falei, por quê? Né? Falei, porra, você está sentado em cima de uma mina de ouro, carregada de ouro, mas totalmente abandonada. Vocês continuam prósperos, continuam ganhando dinheiro, mas está abandonada a agência, né? E esse troço de trazer uma pessoa para cá não vai funcionar. Você e o Zé já fizeram isso com o João Dória lá atrás e não deu certo, ele saiu. Depois vocês tentaram com o Ricardo Scalamandré, também não deu certo e vai dar merda de novo, não vai dar certo, a gente não vai fazer isso. A gente tem que trazer um time para cá de gente jovem, talentosa, blá, blá, blá. Alex, então tá bom, vamos em frente. E a gente levou para lá o Marcelo Cepos, a Elise Madeira e o Alexandre Gama. 1 ano depois a agência estava tinindo, brilhando, ouro, saindo pela janela, só que o Alê e o Marcelo não se falavam mais, eles brigaram. E aí tinha que tirar o Alê de lá de uma maneira digna, sem nenhum tipo de restrição, com grana, etc. E nesse momento a Cristina Carvalho Pinto estava montando a agência dela, que era a Food Jazz, e a gente levou o Alê para ser presidente da Young & Rubicon. 3 anos depois o Alê nos contratou para a gente montar o projeto dele, que é a Neogama. O Luiz Lara era sócio do Stalimir, numa agência que se chamava Lara Stalimir. O Jacques Leokovic trabalhava numa agência na Rua Conselheiro Brotero chamada SLBB e a Propeg queria ter uma agência em São Paulo. A Propeg nos contratou, a gente aproximou a Propeg, o Jacques, o Luiz nasceu ali, o Lara Propeg naquela época. Hoje o Lara TBWA. Quando a gente estava fazendo esse trabalho para a Propeg, a gente conheceu na área de tecnologia da Propeg o Pedro Cabral. E o Pedro Cabral, companheiro do trabalho, falou, onde que eu for fazer a minha empresa, eu queria que você nos ajudasse, fosse consultores. E isso aconteceu quando ele foi fazer a agência Clique. Né? A gente participou recentemente de toda a parte conceitual de planejamento do projeto da Santa Clara. Há 15, 16 anos atrás, o Roberto Justus decidiu deixar a sociedade que ele tinha com o Eduardo Fischer, ele nos contratou para a gente montar um projeto para ele. O Roberto queria comprar 3 agências, né? Ele sempre foi uma pessoa muito ousada. E a gente fez uma análise com ele e recomendou que ele não comprasse 3 agências, que ele comprasse uma única agência, a menor das 3 que ele queria comprar. E ele acabou comprando, que era a SA, do Aloysio, e ali nasceu aquela que é hoje o maior grupo de comunicação deste país, comandado pelo Roberto. A gente trabalhou para ele durante uns 6 anos, até o dia do Martin Sorrell lá fora, WPP, compra Bates e vira sócio do Roberto no Brasil. Né? Então, estou contando para vocês isso, alguns dos trabalhos que a gente participou, que fez com que a gente convivesse no íntimo com a realidade da comunicação desse país, mas principalmente da publicidade deste país. Não é? E eu estou falando agora mais especificamente desse segundo ciclo dos 80 anos, os primeiros 40 anos, e agora eu falei do segundo ciclo dos 40 anos, que está em processo decrescente, que está em processo de término, mas que ainda vai levar mais 5, 10, 12, 15 anos para acabar terminando. Né? Por isso que a gente vê volta e meia donos de agência hoje que estão na faixa de 50, 50 e poucos anos, ignorando isso que está acontecendo, porque na cabeça deles eles têm razão, esse processo ainda resiste, esse território aguenta ainda mais uns 10 anos, 12 anos, que é o tempo necessário e suficiente para eles continuarem no comando das agências sem nenhum tipo de problema. Mas, sem a menor dúvida, a publicidade, tal como a gente conheceu, ela está ferida de morte. Agora eu vou contar para vocês por que ela está ferida de morte, embora eu tenha certeza que todos vocês já saibam disso, não é? Desde que o ser humano está na face da Terra,
até 1500, a única forma de comunicação era presencial. Se você quisesse se comunicar com alguém, você tinha que ir lá na casa da pessoa e conversar com a pessoa, né? Isso foi desde a primeira manifestação de gente na face da Terra até 1500, quando um tal de Gutenberg inventou uma maquininha de imprimir, né? Com a maquininha de imprimir, você escrevia, imprimia e disseminava. Isso acontece em 1500 e qualquer coisa. Tinha um padre maluco na Alemanha chamado Lutero, que todo domingo ele subia no púlpito da igreja dele e dizia absurdos das coisas, das barbaridades que aconteciam no Vaticano. Mas o Vaticano não dava a mínima, porque ele falava para 10 ou 12 gatos pingados que iam embora para casa e depois até nenhum mais, porque já estavam no saco cheio de ver o Lutero ficar reclamando do Vaticano, né? Com a maquininha do Gutenberg, ele começou a escrever, imprimir, disseminar. E ele mudou a história do mundo, né? Com a maquininha do Gutenberg, disposicionou a Igreja Católica Apostólica Romana, que continua disposicionada até hoje, nasceram as novas religiões com a maquininha do Gutenberg. A gente tomou conhecimento do Renascimento, que foi um movimento extraordinário. No meu entendimento, nós estamos vivendo um novo Renascimento, que eu chamo de Trenascimento, né? um segundo Renascimento, né? E a partir daí, nós, seres humanos, começamos a nos habituar num mundo que foi se adensando populacionalmente, a nos comunicar pegando carona num veículo de comunicação, não é? A gente gradativamente foi deixando de ter a comunicação direta, continuou durante séculos, era ter a comunicação direta, continua ter a comunicação direta, mas foram surgindo os veículos de comunicação e a gente passou a pegar carona no veículo de comunicação, então foi nascendo o chamado marketing indireto, né? Que como a gente mais conhece no Brasil hoje, como sinônimo de marketing direto, o advertising ou a publicidade, onde você compra um espaço no veículo de comunicação, na expectativa de que esse veículo de comunicação chegue da pessoa que você quer conversar com ela, sensibilizar, conquistar, etc. Não é? E assim a gente caminhou. Não é? Levaram alguns séculos para que essa maquininha do Gutenberg começasse a produzir jornais. Não é? Mais algum tempo para que a maquininha do Gutenberg começasse a produzir revistas, não é? Que são os chamados veículos modernos da comunicação, a época moderna da comunicação. E agora a gente já está chegando no momento onde eu comecei, na era do rádio, quando chegam outros veículos de comunicação e a gente estava absolutamente condicionado, ou foi se acostumando, ou foi se aculturando a realizar a comunicação, pegando carona num meio de comunicação, num veículo de comunicação, embora a gente continuasse achando que a melhor forma de comunicação, a mais eficaz, continua a forma de comunicação direta, de pessoa a pessoa, né? Tem um escritor maravilhoso, gaúcho, chamado Mário Quintana, né? Que dizia, né? Eu não me adapto com canudinho de refresco, com crítico de qualquer espécie e com padre. Não há nada que substitua o contato direto, né? Porque eu acho que realmente é assim, né? A gente acabou se acomodando e tentando conversar com as outras pessoas através de intermediários, através de veículos de comunicação, porque a gente não tinha uma outra possibilidade, não é? E isso marca exatamente o primeiro ciclo da publicidade brasileira, os primeiros 40 anos. Nos segundos 40 anos, aparece a televisão, que ocupa toda a cena, passa a ser o principal veículo de comunicação. O Brasil passa por um processo de modernização radical, a gente vira uma economia moderna, né? E tudo isso acontece no final do primeiro ciclo e no início do segundo ciclo, no final dos anos 60, no início dos anos 70. No início dos anos 70, a gente ouvia a rádio e não ouvia a rádio de São Paulo. Não, quem ouvia a rádio de São Paulo era quem morava em São Paulo. Quem não morava em São Paulo ouvia a rádio do Rio de Janeiro. A grande rádio desse país era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? O Jornal Nacional da época era o Repórter Esso, que não passava às 8h30, mas passava às 6 horas da tarde, né? Onde a família brasileira parava para ouvir. Então as pessoas ouviam a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, aos sábados assistiam o programa César de Alencar, onde ele lançava os novos artistas desse país, a Emilinha Borba, Marlene, o Calbi Peixoto, Agostinho dos Santos, etc. E as pessoas ficavam na expectativa da chegada das revistas de fotografia Cruzeiro e Manchete para ver a cara dos artistas que elas tinham ouvido através do rádio. Vem a televisão e vai matando tudo isso.
Gradativamente as revistas de fotografia vão declinando até desaparecerem, Cruzeiro e Manchete. Para vocês terem uma ideia, a revista Cruzeiro, em 1970, quando o Miguel Gustavo compôs aquela música que dizia 90 milhões em ação, ela tinha mais de 1 milhão de exemplares, portanto ela tinha o dobro relativo de circulação que a Veja tem hoje, pelo tamanho da população do país. E nascem as revistas de texto. No final dos anos 60 e início dos anos 70, todas da Abril, as 5 da Abril. Veja, Cláudia, Quatro Rodas, Exame e Nova, que continuam sendo as revistas líderes. O autosserviço vai ocupando a cena das cidades brasileiras. Os shopping centers vão engolindo as poucas lojas de departamento que existiam. As empresas vão aprendendo a utilizar ferramentas novas de desenvolvimento, de vendas, de marketing, o franchising e o licensing. Tudo isso acontece no final dos anos 60, no início dos anos 70, nasce a nova publicidade brasileira, chega a UMAP, chega a DPZ e a gente entra em 1980, na segunda década desse segundo ciclo, com uma propaganda de excepcional qualidade, de extraordinária qualidade, não é? Mas gradativamente o comando do business passando para profissionais de criação, que são pessoas maravilhosas, são nossos amigos, etc., mas que não tinham, pelo negócio em si, o mesmo apreço que a geração que os antecedeu tinha. Não é? A geração que os antecedeu qual era? Era do Mauro Salles, do próprio Roberto do Ailipe, do Petrônio, do Geraldo Alonso, do Zé Alcântara Machado, não é? Eles brigavam para burro entre eles, mas a hora que o negócio era ameaçado, eles se juntavam e protegiam o negócio. Os profissionais de criação, até pela característica do profissional de criação, o tempo todo eles brigavam muito entre eles e em algum momento, por alguma razão, não conseguindo tirar algum tipo de vantagem ou ser competitivo por algum trabalho, começaram a flexibilizar o price. Começaram a flexibilizar a política de preço e a remuneração das agências começou a degringolar, mas foi um processo de 30 anos que fatalmente acabaria acontecendo, mas de qualquer maneira isso tudo foi acelerado e desembocou no momento que a gente está vivendo hoje, que a gente se encontra hoje, que é exatamente esse. Né? Então esses foram os 2 ciclos. Né? Eu falei da maquininha do Gutenberg. Em 1986, o Peter Drucker escreve um livro que se chama Uma Era de Descontinuidades, 1968, desculpa, que é o ano, não é? É o ano onde aconteceu tudo no mundo, onde eu estou absolutamente convencido que esse mundo que a gente está vivendo hoje começou ali, naquele momento, em 1968, né? Onde teve as manifestações estudantis. Ainda tem algum tempo? Tem 10 minutos. Onde começaram as manifestações estudantis na Europa, onde teve a Guerra do Vietnã, teve o Martin Luther King, a família Kennedy no Brasil, o Pasquim, a Leila Diniz, os Novos Baianos, enfim. É um mundo que estava por aqui, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente não podia fazer mais nada, não podia reclamar de nada. Com medo de uma terceira guerra mundial, a gente viu a chamada Guerra Fria e um dia começa a estourar no mundo inteiro, todo mundo querendo ser feliz e agora, e não mais continuar acreditando nas promessas que as religiões nos faziam, né? Que a gente estava aqui para sofrer, que é só ser feliz numa próxima vida. A partir de 68 a gente muda essa realidade, passa a ter um outro tipo de comportamento, não é? Nesse livro que o Drucker escreveu em 1968, o que o Drucker disse? Né? O Drucker escreveu 42 livros antes de morrer. O livro mais criticado deles foi esse, Uma Era de Descontinuidades. E nesse livro ele diz o seguinte, que de tempos em tempos acontecem modificações no mundo e a civilização, o ser humano atravessa uma ponte. Quando ele chega do lado de lá, ele queima essa ponte. Ele falou que isso já tinha acontecido 2 vezes no mundo nos últimos 500 anos e ia acontecer de novo uma vez até a virada do milênio, 1968. A primeira vez foi com a maquininha do Gutenberg, quando o Gutenberg cria a maquininha dele, cria a possibilidade de você disseminar a informação, disseminar a comunicação, né? Disposiciona a igreja. Para vocês terem uma ideia, a maquininha do Gutenberg desempregou na Europa 19 mil monges copistas que trabalhavam na igreja, que ficavam escrevendo os livros das coisas que estavam acontecendo, onde supostamente estava toda a verdade do mundo. Né? Então, a primeira vez que a gente atravessou a ponte, que mudou a sociedade, que nasce uma nova família, foi a partir da maquininha do Gutenberg. Segundo o Drucker, nesse livro, há 200 anos atrás, o James Watt cria a máquina a vapor, começa a Revolução Industrial, nasce a Sociedade Industrial. Nós todos morávamos espalhados pelo mundo, os nossos antepassados, os nossos avós. Com a chegada da indústria, as famílias começaram a se mudar para próximo das indústrias, que era onde tinha o emprego, foram abandonando a terra, deixando a terra, né?
A gente viu isso nessa cidade de São Paulo, embora a industrialização tenha chegado aqui em São Paulo e no Brasil uns 80 anos depois do que chegou nos Estados Unidos, mas a gente comemorou outro dia ainda os 120 anos da Paulista, e quando a Paulista começou, ela era habitada por quem? Pelos barões do café, não é? Porque ainda naquele momento era o que predominava, mas começavam a chegar as primeiras indústrias no Brás, na Barra Funda, na Moca, no Bom Retiro, não é? A cidade foi mudando a sua característica, não é? As pessoas deixaram os interiores, vieram para as cidades, nasceram as metrópoles e, segundo Drucker, a civilização atravessou a ponte, chegou do lado de lá e começou um novo mundo. E ele falava nesse livro que até a virada do milênio a gente ia atravessar a ponte pela terceira vez, por várias razões. Uma das razões mais importantes, a nova posição da mulher na sociedade. Pela primeira vez na história do mundo, a mulher ia ter uma posição diferente do que ela tinha tido até então. E ela começa a mudar de posição, emblematicamente, no livro lá da Simone de Beauvoir, O Segundo Século, de 1949. Gradativamente, as nossas mulheres foram saindo de casa, estão aqui, embora hoje não tenha muita mulher nessa noite aqui. Espero que esteja aí do lado de lá do vídeo, estão trabalhando, os homens estão aqui, não estão trabalhando. E a saída da mulher da casa seguramente produz ou faz com que nasça uma nova família, que nasçam novas crianças. O Drucker falava nesse livro que pela primeira vez na história do mundo a gente ia ter uma mesma língua e que essa língua não seria o Esperanto, que era uma língua fake, né? Uma língua falsa, não natural. E hoje o mundo tem uma língua que é o inglês. Né? O Drucker falava que a gente ia ter finalmente uma mesma moeda, e o mundo tem hoje uma mesma moeda, eventualmente agora um pouquinho debilitada, mas nem tanto, que é o dólar, de novo se fortalecendo. E ele falava, em 1968, que a gente ia entrar num tsunami tecnológico que ia jogar a gente para cima e para baixo, de ponta cabeça, que a gente ia ter que acordar um dia, se reposicionar e começar a construir um novo mundo do lado de lá da ponte, que a gente ia atravessar a ponte, não é? E isso começou a acontecer, no meu entendimento, no ano de 1968, quando ele escreve esse livro, quando acontecem todas essas coisas no mundo, e essas manifestações que ele diziam que ia acontecer vão se caracterizando, vão tomando a cena, até que em 1971 acontece o fato mais importante dentre todos esses, se a gente quiser relacionar com as duas situações anteriores. Né? Lá atrás, a maquininha de imprimir, há 200 anos atrás, a maquininha de vapor, e em 1971, a Intel lança o chip 4004. E aí? Hoje a gente homenageia aqui o Mark Zuckerberg, o Steve Jobs, o Bill Gates, mas tudo começou ali no raio do microchip. O que era o microchip? Era o neto da válvula incandescente, que muitos de vocês eventualmente não se lembram, né? Mas alguns que estão aqui se lembram, alguns até têm como objeto de decoração um radião, capelinha daqueles tempos, né? Onde as válvulas incandesciam para o rádio começar a funcionar um minuto depois. Um dia, essa válvula incandescente engravidou e pariu o transistor, e nasceram os rádios transistores. E um dia o transistor engravidou e pariu e nasceu o microchip. E o microchip, desde que ele nasceu, a cada ano ele vai ficando menor, mais rápido, mais acessível, não é? E provocou essa revolução que a gente vive no mundo de hoje, não é? Mas o que de mais importante aconteceu nisso tudo para a gente fechar essa reflexão e esse raciocínio, não é? A partir do microchip, com a chegada dos microcomputadores, hoje com os smartphones, com os tablets, em 1995, com a chegada da internet, em 2005, com a chegada das redes sociais, o que a gente recuperou? A possibilidade de voltar a se comunicar pessoa a pessoa, em qualquer lugar do mundo, com algumas diferenças. A comunicação que prevaleceu até 1500 dependia de um esforço físico nosso. A gente tinha que se deslocar até a casa de alguém, ou pegar um navio e atravessar o mar e ir do outro lado do mundo para tentar conversar com alguém. De 2004, 2005 para cá, a gente potencialmente, em tese, pode falar com qualquer um dos 7 bilhões de habitantes da Terra, de pessoa a pessoa, em tempo real e com interatividade. É isso, gente. Então, nós não podemos ficar cego a isso. Vai levar tempo? Claro que vai levar tempo. As pessoas vão ter que se acostumar com isso. Algumas gerações que estão convivendo com a gente, sei lá, nossos pais, nossos avós, provavelmente não vão pegar esse tempo, eles vão embora. Mas o mundo mudou, né? Ele não muda do dia para a noite, ele não muda de hoje para amanhã, mas ele mudou. As condições para que ele mudasse estão aí, não é? E a gente vai passar a realizar a comunicação de uma forma nova, muito mais eficaz
E a gente vai deixar de utilizar as ferramentas convencionais, e todas as ferramentas convencionais estão conscientes disso, porque estão tentando se reposicionar rapidamente para sobreviverem. A gente vai deixar de utilizar as ferramentas convencionais, não por pouco apreço. A gente vai continuar adorando o jornal, vai continuar adorando a revista, o livro, blá, blá, blá. Só que todas as vezes que existe um produto novo no mercado, que presta o mesmo serviço que o produto antigo prestava, de uma forma melhor, mais acessível, mais lúdica, a gente muda no dia seguinte, continua adorando o produto ou o veículo antigo, mas a gente rapidamente, porque é da natureza do ser humano isso. Então esse processo aconteceu, está acontecendo, e essa migração. Então a publicidade, tal como a gente conheceu lá atrás, onde a gente nasceu, aprendeu a trabalhar, o chamado marketing indireto, onde você pega carona num veículo de comunicação e começa a rezar. Rezar para que coloque o teu anúncio na melhor página possível. Rezar para que naquele final de semana o cara compre a Veja. Rezar para que naquele final de semana ele leve a Veja para casa. Rezar para que quando ele abrir a Veja não tenha ninguém do lado enchendo o saco dele. Rezar para que quando chegue no teu anúncio, o anúncio chame a atenção e deva... Ou seja, uma rezadeira total, mas era a única possibilidade que existia. Agora nós temos outras possibilidades, né? Então, é nesse sentido que a publicidade, tal como a gente conheceu, ela está ferida de morte. Não necessariamente os prestadores de serviço, não necessariamente o negócio da comunicação, muito pelo contrário. A comunicação é o oxigênio do ser humano, não é a água. Do ser humano, ser social, e da empresa. Não é a água, porque você pode ficar 3 ou 4 horas sem beber água que você sobrevive ainda, mas você não pode ficar sem respirar. O ser humano, o ser social, ele não pode passar um único segundo sem se comunicar, a não ser quando ele está dormindo, né? E assim mesmo se ele não começa de alguma maneira a fazer algum gesto para a mulher dele que está do lado dele ou para alguém. Mas nós somos movidos à comunicação, nosso oxigênio é a comunicação. E nunca foi tão difícil fazer comunicação como é hoje, não obstante a infinidade de ferramentas que existam, né? Então, o prestador de serviços especializado, qualificado, capacitado para prestar serviços de comunicação, esse vai continuar tão ou mais importante do que ele foi até hoje. Mas a velha, boa, convencional agência de publicidade, essa está ferida de morte, porque a publicidade, tal como a gente conheceu, está ferida de morte. Não vai morrer, repito, amanhã. Ninguém que está me ouvindo à distância, nem aqui, fique preocupado. Ainda leva 5 anos, leva 10 anos, leva 12 anos. Mas em algum momento, como aconteceram com uma série de outras coisas que a gente conheceu quando nasceu e que hoje não fazem parte mais da nossa rotina, esse tipo de prestador de serviços vai dar lugar para um novo prestador de serviços ou para um antigo prestador de serviços, cuja grande capacidade dele seja de comunicação, né? E aí, como é que a gente acha que as coisas vão evoluir, né? Nós vamos ter, assim como na medicina, um clínico geral, que é uma empresa de consultoria ou uma agência de comunicação, que ela não tem nenhum compromisso e nenhum vínculo com nenhuma ferramenta específica. Ela vai ser chamada por uma empresa, ela vai analisar a situação daquela empresa, vai ver quais são os públicos relevantes e decisivos para aquela empresa e vai recomendar para aquela empresa as melhores formas de comunicação e os melhores veículos de comunicação. Um smartphone ou, eventualmente, continuar fazendo propaganda na novela. Mas é caso a caso. Então, esse vai ser o clínico geral, que eu acho que, no meu entendimento, talvez seja a peça que esteja mais faltando na atual circunstância, no mercado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O clínico geral de comunicação. Ele não tem compromisso com ferramenta nenhuma, ele não tem afeição especial por ferramenta nenhuma, ele vai recomendar a ferramenta de comunicação mais adequada e eficaz para aquele cliente, pela característica daquele cliente. E depois nós vamos ter dezenas ou centenas de empresas especializadas em cada uma das ferramentas do marketing, em cada uma das ferramentas de comunicação. Depois de construído o planejamento e escolhida que ferramentas de comunicação vão utilizadas, essas empresas vão entrar em ação e vão cuidar do processo da ativação da comunicação. É essa maneira como a gente vê lá na nossa empresa, o que deve acontecer daqui para frente com o mercado do marketing, com o mercado da comunicação, e é por isso que a nossa palestra, né, tem o título de que a gente está vivendo o fim de um ciclo, né? De um ciclo de 80 anos que teve 2 etapas e que está terminando, que está se extinguindo, né? A necessidade da comunicação continua e continuará existindo de uma maneira tão forte, eventualmente mais forte do que foi até hoje. Mas não necessariamente a gente vai continuar usando ferramentas imprecisas, de grande dispersão, se nós dispomos de ferramentas modernas, que nos possibilitam realizar comunicação em tempo real e com interatividade. É isso.
Interessante, né? Como é que 60 minutos passam tão rápidos, né? Bom, antes de dar prosseguimento ao nosso papo aqui, nós vamos passar aqui agora os nossos próximos eventos, enquanto organizamos as perguntas, saber se tem perguntas dos outros capítulos da PP. Rochinha, os nossos eventos. O Fórum de Debates APP, Tecnologia, as Novas Mídias e a Interatividade será realizado no auditório do Grupo de Mídia, na capital paulista, no dia 24 de abril, das 8h30 às 11 horas da manhã. O evento será transmitido via web em tempo real para as APPs regionais, que poderão interagir via Twitter ou e-mail, enviando perguntas e sugestões. A importância da qualidade e profundidade dos planos de mídia na obtenção de bons resultados para os clientes é o tema da palestra de Rosana Ribeiro. O evento acontecerá na APP em São Paulo, no dia 8 de maio, das 7h30 às 9 horas da noite. A palestra será transmitida via web, em tempo real, para os capítulos da APP. Bom, a nossa primeira pergunta vem de Brasília. Oscar Rodrigues. No passado, o marketing era feito para buscar o cliente. Agora parece que as novas empresas estão fazendo marketing para buscar investidores e seus dólares. A seu ver, qual é o melhor caminho? A tua pergunta é maravilhosa. Em verdade, não existe dois caminhos, não existem duas ordens naturais de qualquer coisa, né? Só existe um único caminho. A empresa existe, segundo nos ensinou Peter Drucker, para conquistar e preservar clientes. Então, o objetivo principal, vital de toda a empresa é conquistar e preservar clientes. A empresa tem que estar o tempo todo olhando para o final da fila, procurando entender por que as pessoas se comportam do jeito que elas se comportam e procurando se posicionar para corresponder cada vez mais e melhor à expectativa de quem está lá no final da fila. É óbvio que para chegar no final da fila, ela vai ter que passar pelo público interno, ela vai ter que passar pelo trade, ela vai ter que passar para o vendedor, ela vai ter que chegar lá de uma maneira muito legal e adequada, mas todo o seu posicionamento, toda a sua organização tem que estar voltada para quem vai comprar o produto. E, de repente, o país foi se modernizando, as empresas começaram a abrir o capital e a gente vê hoje, absolutamente constrangidos, empresas maravilhosas, são patrimônios deste país, como a Natura. A gente vê os sócios da Natura, que são pessoas brilhantes, maravilhosas, não é? Que têm uma visão de mundo moderno extraordinária, que caíram na tentação de abrir o capital, que hoje figuram na lista do Forbes de bilionários, mas a cada 3 meses eles têm que sentar na frente de homens de olhos vermelhos, né, que são gestores do fundo, e querem saber por que aquela empresa não deu lucro em 3 meses. Né? A gente acabou de ver a semana passada, ou retrasada, a Gafisa, fazendo alguma bobagem, que confessou um prejuízo de 1 bilhão de reais, que também tem que prestar conta de uma atividade, de um processo que o ciclo mínimo hoje é de 10 anos. Como é que você pode performar em 3 meses se o ciclo do teu negócio é 10 anos? Hoje, para você fazer um empreendimento imobiliário nessa cidade, até você conseguir comprar um terreno, até você conseguir aprovar esse terreno na prefeitura, você leva 2 anos. Aí você comercializa, hoje está vendendo relativamente fácil. Você leva 3 para construir e você tem que dar no mínimo 5 de garantia para você uma empresa inteligente garante para o resto da vida. Mas enfim, depois de 3 meses, você pode sentar na frente de um gestor de fundo que não está nem aí com a empresa, que não está nem aí com o DNA da empresa, não está nem aí com a alma da empresa, que fica enfiando o dedo na tua cara e cobrando resultados. Você vai descaracterizar a tua empresa. Você vai desfigurar. Então o marketing não tem nada a ver com isso. O marketing fica arrepiado quando ouve essas histórias. Infelizmente, pela característica do país, ainda a gente está recebendo aqui capital verde ou capital especulativo. Você tem hoje grandes fundos no mundo inteiro maduros que estão convencidos dessa realidade. São fundos que investem para ter o resultado daqui a 20, 30, 40 anos. Um dia esses fundos vão acabar chegando no Brasil ou eventualmente a gente vai conseguir formar investidores que tenham essa mentalidade. Mas isso que a gente está assistindo no Brasil, essa carnificina, não tem nada a ver com o marketing. O marketing continua sendo aquilo que nos foi ensinado pelo Peter Drucker, não é? A razão de ser de todas as empresas, na medida que para que elas existam, sobrevivam e prosperem, elas têm que estar o tempo todo voltadas para os seus clientes. Bom, uma outra pergunta, antes de dizer, vocês veem que é um fato interessante, as primeiras perguntas são feitas porque nos chegam dos capítulos da APP que estão recebendo essa transmissão belíssimamente realizada pela GTEC, pela equipe que está aqui, comandada pelo Antônio Carlos Franchini Ribeiro e pelo Rochinha,
Eu agradeço muito o trabalho de vocês, sempre eficaz e brilhante. Agradeço também ao Silvio Soledade, nosso companheiro aqui, que está presente, sempre atuando, muito francamente, ao lado de vocês. A segunda pergunta vem de Campinas. Andréa Souza. Com a multiplicidade de novas plataformas e meios de comunicação, como os marqueteiros de hoje vão ter conhecimento suficiente para uma boa decisão? Não só eles, como todos vão ter que ter conhecimento para isso, né? Especificamente na nossa empresa, que é uma empresa de consultoria, a gente investe absurdamente preparando todos os nossos consultores para poder desempenhar um daqueles 2 papéis que eu contei para vocês agora há pouco. O papel de clínico geral. Hoje, a gente pega todos os nossos clientes pela mão, com muito carinho, com muita paciência, com muita responsabilidade. A gente mostra para eles como é que era o mundo até ontem, onde nós tínhamos os veículos analógicos de comunicação, rádio, televisão, jornal, né? E quando a gente abre esse quadro no PowerPoint, é um quadro que tem 10 ou 12 pontos de contato ou veículos de comunicação. Aí, na sequência, a gente abre o segundo quadro com os veículos ou com os pontos de contato do mundo digital, né? E aí a tela inteira fica ocupada. São uma infinidade de plataformas de comunicação com a seguinte característica: essas do lado de cá elas são relativamente estáticas, a do lado de cá, deste mundo novo, do ambiente digital, elas são vivas. O que não quer dizer necessariamente que todas as empresas tenham que utilizar todas essas ferramentas. Então, é nesse momento que os consultores de comunicação, os clínicos gerais, não aqueles especializados em alguma das ferramentas, porque quem é especializado em alguma ferramenta tem uma tendência natural a recomendar a sua ferramenta. Então, o clínico geral ele vai analisar a situação específica de cada cliente, vai ver daquelas ferramentas novas quais são verdadeiramente relevantes para ele e vai ajudá-lo a encontrar prestadores de serviços especializados naquelas ferramentas para ativar a presença da empresa no ambiente digital. O ser humano continua analógico, a empresa continua analógica, a gente nasceu analógico, vai morrer analógico, os nossos filhos e netos vão ser analógicos, a gente vai continuar sentado aqui nessas cadeiras, a gente vai continuar conversando aqui através da televisão, vocês estão sentados em cadeiras aí, tomando água em copo de água, só que a cada dia que passa, a gente passa uma maior parte do nosso tempo no ambiente digital. Então a empresa moderna ela tem que continuar saindo muito bem na foto, no ambiente analógico, onde o potencial de disseminação é de 1000, mas ela tem que estar cada dia melhor e bem na foto no ambiente digital, onde o potencial de disseminação é de 1 milhão. Então não dá para você fechar os olhos para esse ambiente novo, sob pena de você continuar só no ambiente analógico e impactar uma quantidade cada vez menor de pessoas, porque todas as pessoas, gradativamente, estão passando uma maior parte do tempo no ambiente digital do que no analógico. Bom, gente amiga, então agora, não tendo mais perguntas dos capítulos, nós vamos passar para a plateia. Eu gostaria de pedir a vocês que dessem o seu nome, a empresa, e voltasse para a câmera ali, para que nossos telespectadores possam ver que lindo rosto você tem. Obrigado. Segura o microfone, que eu não sei fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Segurar o microfone e ler. Madia, parabéns, você é sempre brilhante. Ouvir você nos remete a toda a história da propaganda. Mas eu queria fazer um contraponto que não é meu. Na realidade, eu vou ler um manifesto feito pelo Marcelo Serpa, quem você citou agora, que foi um dos garotos que você contratou da UMAP, que ele fez nessa semana uma declaração que, na realidade, isso serve um pouco de contraponto para o que você acabou de nos ensinar. Ele diz o seguinte: perguntado sobre a qualidade do que o Brasil vem produzindo nos últimos anos, Serpa dispara um manifesto pela boa publicidade. Ele diz, aspas, não acredito em estagnação criativa, também não acredito nos profetas do fim da propaganda, nos criativos ranzinhas e reclamões. Também não acredito em consultores, em engenheiros de ROI, mesas de compras, nem em animatics, pré-teste, quantes, em jingles vagabundos de um só refrão, na ideia fácil, no release pomposo, nos egos de donos de agências, na covardia dentro dos departamentos de marketing, nem no mito da classe C, não entender mensagens complexas, nem em virais com bebês e gatinhos, movimentos culturais, crowdsourcing, consumer-generated content e vários nomes que vendem mais palestras que produtos. Não acredito em propaganda nova, nem na moderna, tampouco na de antigamente. Acredito apenas em propaganda boa e que mexe com pessoas, as que fazem rir, sorrir, chorar ou se arrepiar,
E isso vale hoje, ontem e amanhã. Você concorda com a posição do Serpa? Eu entendo por que o Serpa diz isso, que o Marcelo Serpa diz isso. Eu entendo, porque provavelmente se eu estivesse na posição dele, eu imagino que eu diria a mesma coisa. Ele é a agência líder do ponto de vista de qualidade desse país. Ele sabe que ele tem mais 10 anos de vida pela frente. Ele sabe que os paquidermes, que são clientes da agência dele, da sociedade industrial, vão continuar vivos por no mínimo mais 10 anos, não é? Eu estou falando das empresas que nasceram na era industrial, né? Alguns começaram já a morrer pelo meio do caminho, como uma Kodak, que morreu outro dia, né? E a gente vai ver outras empresas tombarem pelo meio do caminho porque elas não conseguem se destruir, reconstruir dentro do novo modelo do mundo plano, colaborativo e líquido, não é? A base da clientela dele é de clientes convencionais, não é? É dos dinossauros da sociedade industrial que continuam prósperos, ganhando dinheiro e vão continuar ganhando dinheiro por mais 10 ou 20 anos, que estão condicionados a um determinado tipo de comunicação e a agência dele é extraordinária em fazer isso. Então esse discurso que ele fez, eu também faria se estivesse no lugar dele, vale para a agência dele e vale para mais 5, 8, 10 agências, mas não faz o menor sentido para todas as demais agências. Agora, quando você examina a realidade da UMAP, não é exatamente esse discurso que ele fez, porque de alguma maneira ele presta serviços para todos os clientes deles, de todas as ferramentas do ambiente digital, né? Então, não que ele esteja sendo falso porque ele não é falso, nem que ele esteja sendo desonesto porque ele não é desonesto, muito pelo contrário, é uma pessoa absolutamente íntegra. Mas ele está assumindo um discurso que é o discurso mais conveniente para o negócio dele neste momento, mas ele sabe que o mundo está mudando, não é? A gente cansou de ver pessoas que não acreditavam nessas mudanças, não é? Que diziam que o ser humano jamais deixaria de andar em lombo de jumento, porque o jumento teve presente lá no nascimento de Cristo, não é? E no Brasil hoje a gente troca jumento por motocicleta ou por bicicleta, não é? Em alguns lugares até as pessoas matam o jumento porque ele é caro para você fazer a manutenção do jumento, né? Se isso não fosse verdade, que a gente mudasse, a gente continuaria aqui nessa noite sem esse projetor que está aqui, né, esse projetor multimídia, mas eventualmente fazendo algumas projeções com episcópio. Eu acho que nenhum de vocês tem a mínima ideia do que é o episcópio, não é? O episcópio é o avô do projetor multimídia, porque entre o episcópio e o projetor multimídia tem o retrovisor ou o retroprojetor, né? A gente abandonou, a gente não está aqui à luz de vela, não é? A gente não está usando máquina de escrever. Então, gente, o ser humano é assim, a partir do momento que existe alguma coisa que presta o mesmo serviço de uma forma melhor, mais lúdica, menos zero, a gente muda. E continua com saudades do antigo, mas a gente muda. O Marcelo é sensível, é inteligente, é brilhante e seguramente, quando chegar o momento, se ainda interessar ele trabalhar com comunicação, ele vai mudar. Bom, mais alguém aqui? Wagner, por favor. Wagner Yoshihara, mídia da Tônica de Comunicação. O dia seguinte, do jeito que está estruturado o negócio da comunicação, viabiliza os veículos, como eles existem. A TV Globo só tem uma porta de entrada de dinheiro, que é a publicidade. Acho que o que mais escapa disso é a TV paga, que os assinantes pagam uma parte da conta, mas os demais todos dependem da publicidade. Isso está acontecendo vai significar o quê? Vai mudar o jeito de propagar informação e entretenimento. Não vai caber mais uma Rede Globo financiada pelo mercado publicitário. Porque essa nova tecnologia, o contato de um por um, acho que tem um grande drama. Quem paga a conta? Porque os portais todos de jornais e revistas têm as redações financiadas pelo meio impresso. O portal não se paga, acho eu, também não entendo muito do assunto, mas acho que não. Como é que vai ser a coisa quando não tiver mais agência, quando tiver mais anúncio, quando não tiver mais o leitor pagando o exemplar que vai chegar, ele simplesmente recebendo digitalmente a informação? O que vai acontecer é que a gente vai desenvolver novos formatos de prestação de serviços, novos formatos de remuneração. Durante ainda um bom tempo, por uma série de produtos que implicam numa cobertura imediata, numa cobertura de amplo espectro, vai continuar fazendo sentido a TV aberta, né? Eu acredito que algum tipo de organização, algum tipo de serviço ou de produto vai continuar ainda por mais 10, 15, 20 anos precisando fazer o comercial, precisando fazer a velha e boa propaganda. Eu estou falando, sei lá, dos bancos, eu estou falando do McDonald's, eu estou falando da Coca-Cola, mas gradativamente, mesmo essas empresas, elas vão entender finalmente que a comunicação dela tem que se inserir de uma forma natural
no conteúdo de cada um dos veículos de comunicação, no editorial de cada um dos veículos de comunicação. E nesse momento vai se conseguir encontrar um novo formato de remuneração que viabilize essas empresas, ou que não viabilize essas empresas, ou que viabilizem as novas empresas que estão nascendo e que não tem nenhum tipo de dependência com essa sociedade e com esse mundo que está terminando. Porque todas as vezes que você tem uma transição muito radical, como a gente está tendo, embora a gente não perceba, porque ela é gradativa, alguns players acabam ficando pelo meio do caminho, né? Isso é inevitável. Eu diria que até que é da natureza isso, não é? Quem é que dizia lá que não são os mais fortes que sobrevivem? O Darwin dizia, não é? Não são os mais fortes necessariamente que sobrevivem em momentos de mudança, né? São os mais ágeis, não os mais apressados, não é? A gente tem ouvido falar aqui muito que as pessoas têm que ter pressa, não têm que ter pressa, elas têm que ser rápidas, elas têm que ser ágeis, né? Então é um momento de transição, é um momento de ruptura. Muita gente vai ficar do lado de lá da ponte, não vai conseguir fazer a travessia. Mais uma vez vai se fazer a travessia e vão aparecer novas empresas, né? Quando é que a gente poderia, só para ter uma comparação das coisas que estão acontecendo, né? Na semana passada, uma empresa que tinha 1 ano e 9 meses de vida, tinha 13 colaboradores, foi vendida por $1 bilhão e valia mais do que o mais importante jornal do mundo, que é o New York Times, né? Que tem sei lá quantos milhares de colaboradores, quantos anos de vida, quanta estrutura. O Instagram. Porque em momentos de ruptura como isso, é esse tipo de coisa que vai acontecer, não é? Enquanto a gente não conseguir definir o novo formato do mundo, as novas formas de relacionamento, ainda a gente vai continuar vivendo esse tipo de dilema. Mas de alguma maneira vai se encontrar, ou se não se encontrar, quem não conseguir encontrar vai ficar pelo meio do caminho, Wagner. Como sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Justo, quer fazer amanhã? Sou Gilson Veríssimo, gerente de marketing e relacionamento do Sinapro. Nadia, uma coisa que eu observei que você falou bastante aí, algumas vezes, desse novo mundo, né, da publicidade, da comunicação, você falou muito em tempo real e interatividade. Você frisou bastante isso, frisou algumas vezes esses dois atributos, né? Mas eu acho que você não falou da queda de custo, né? É uma coisa que é bem sensível. A diferença de custo, você pôr um comercial de 30 segundos na Rede Globo, teve um momento que você falou da dispersão. Então, se pôr um comercial de 30 segundos na Rede Globo, uma página no Estadão e na Folha, no Jornal Globo, que eventualmente você tem uma dispersão, né? Não tem como você não ter dispersão, com uma mensagem 1 a 1, ou para públicos escolhidos, né, que você sabe com quem você vai falar, é um custo extremamente menor. Eu acho que essa questão do custo é importante também nesse... eu acho que do ponto de vista do anunciante. Do ponto de vista da empresa, do ponto de vista de quem tem que fazer a comunicação, até de um profissional, etc., as novas ferramentas, elas têm essa característica que você consegue, se você identifica uma ferramenta digital de comunicação adequada, você consegue se comunicar praticamente com as únicas pessoas que potencialmente poderiam se interessar pela tua mensagem, pelo teu produto e pelo teu serviço, né? Você consegue saber a quantidade daquelas pessoas que verdadeiramente teve curiosidade na sua mensagem e que clicou no teu banner ou clicou no teu anúncio no Facebook, não é? Interagiu. E você, mais do que isso, não é? Antes de você dirigir a sua mensagem, você consegue qualificar o público com o qual você quer falar, né? Você tem um grau de precisão, é uma arma infinitamente mais precisa do que as ferramentas convencionais, onde você tem uma dispersão muito grande. E traz a resposta para aquilo que atormenta hoje as empresas, não é? Até porque, de alguma maneira, as agências de publicidade foram meio negligentes e não lembrar as empresas anunciantes que o que a agência faz, a agência não é responsável pela venda, a agência é responsável pela comunicação. Ela tem que garantir a empresa que aquele recado que a empresa quer comunicar vai ser comunicado para as pessoas com as quais ela quer comunicar. Agora, se vai ter venda ou não, depende de infinitas outras coisas. Se o produto está distribuído, se o produto tem qualidade, se o produto é relevante. Mas, de alguma maneira, as agências foram aceitando essa culpa que elas não tinham nenhuma, não é? Mas nas ferramentas novas de comunicação,
você tem finalmente como aferir o ROI, né? Você tem que saber exatamente para quantas pessoas você dirigiu, quantas se interessaram, quantas acessaram, e dependendo do tipo de plataforma com a qual você trabalha, você pode até rastrear e acompanhar essa pessoa, e se a pessoa compra pela primeira vez de você, na segunda vez que ela entra, você já pode chamar ela pelo nome e já abrir toda uma página com as coisas que eventualmente interessam a ela, pelo percurso que ela fez quando ela entrou no teu portal, no teu site, no teu comércio eletrônico. Então são ferramentas muito mais precisas. Você tem toda a razão, né? Bom, gente, eu vou ter que encerrar, porque nós temos um horário e vou dar a palavra a um dos mais experientes que está aqui conosco, né? Que é o Oscar, por favor. Oscar Colucci, da Colucci Propaganda, atualmente um pouco parada. Madia, eu queria te fazer um agradecimento pela belíssima análise que você fez, porque uma pessoa que tem a experiência que você tem e pelo que tudo que você passou no meio da comunicação, é bom ouvir, porque você não fala de ouvir falar, você fala de o que fez. Eu tenho uma pergunta para te fazer. A que você atribui o fato de que o mundo todo está sabendo que a propaganda brasileira, a atual propaganda brasileira, ou a propaganda que existiu, que você tão bem falou que vai acabar daqui a 10 anos, faz com que as empresas brasileiras estejam todas vendidas, com 2 exceções, para o mercado publicitário internacional? Oscar, eu te agradeço a pergunta, mas eu não gostaria que você fizesse essa pergunta, porque o que eu vou falar não é bonito. As empresas estrangeiras hoje se interessam pelas agências do Brasil, infelizmente, não é pela qualidade do profissional brasileiro, não é pela criatividade brasileira. Elas se interessam pelo Brasil, pelas empresas do Brasil, porque aqui ainda é um dos últimos lugares do mundo onde se dá para ganhar dinheiro da forma antiga, como se ganhava dinheiro com propaganda lá fora. Porque o país é extremamente atraente em termos de rentabilidade. É só isso, gente. Nós não vamos nos iludir, não vamos ficar orgulhosos de dizer que as agências brasileiras estão atraindo capital. Estão atraindo capital mesmo, mas não estão atraindo o serviço, não estão atraindo o conhecimento, não estão atraindo nada disso. O Brasil eu diria que talvez seja a última oportunidade, até porque este país se fechou, não é? Esse país hoje é um país fechado, né? Diz que a única coisa que dá no Brasil é jabuticaba, e o país é o único país do mundo onde não existe um prestador de serviços altamente especializado e sofisticado hoje, que se chama agências de mídia. O país está blindado a isso, está bloqueado, né? E isso vem atrasando o desenvolvimento da comunicação no país nos últimos 10 ou 20 anos, né? Então, o Brasil ainda é um país extremamente interessante para o investidor, mas ele não é relevante mais pela qualidade da sua comunicação. A qualidade da comunicação do Brasil, neste momento, é medíocre. Ainda no meu blog, essa semana, eu estava comentando que eu abri a Veja no sábado e fiquei muito triste, porque nas primeiras 48 páginas tinham 10 anúncios e não tinha nenhum anúncio falando do produto, nenhum anúncio com uma sacada, nenhum anúncio com insight. Todos eles dependurados na muleta de uma celebridade, de um jogador de futebol, de um artista, né? Ou seja, a criação está no fundo do poço. Então, sinto muito ter que responder a tua pergunta, Colucci, mas não... Pelo contrário, eu te agradeço porque eu penso exatamente isso. Okay. Eu acho que as agências internacionais, que inclusive falam umas coisas que não são verdadeiras, elas estão comprando as agências brasileiras não pela qualidade delas, infelizmente, mas por negócio. Ganhar dinheiro, isso aí. Bom, gente, agora eu queria chamar o nosso presidente, Enio, para fazer a entrega de uma homenagem, uma lembrança desse evento ao Mania. Bom, primeiro também gostaria de agradecer, que coisa deliciosa, que maravilha, e que foi a sua apresentação, obrigado, a sua palestra, e esse debate aqui que houve aqui agora, foi muito bom. Obrigado à GTEC, aqui que estou vendo que a gente está cada vez, a toda a equipe aqui que está melhorando na transmissão. Acredito que todo mundo que esteja nos assistindo deva ter gostado, como todo mundo que está aqui. E pelas perguntas também, né? Essa interatividade aí foi muito legal. Então, Madia, esse aqui, ó. Então, obrigado. Tá aqui. Obrigado. O alemão caprichou, você vê que ficou bom aqui. Fiquei, muito bem. Isso aí. E aqui também está a carteirinha. Obrigado. De sócio efetivo da APP. Muito obrigado. Aqui você pode vir fazer outras palestras, pode assistir a outras palestras e participar de todas as atividades da APP. Publicitários. Eu acho que eu mereço essa carteirinha porque eu sempre soube que essa associação, a APP, é mais palmeirense. Então está perfeito. Tá bom. Obrigado, Madia. Obrigado. Parabéns. Viu? Muito obrigado. Excelente. Obrigado. E
E, para encerrar, eu quero agradecer ao Jornal Metro, que nos prestigia sempre, que está sempre conosco. Muito obrigado ao Metro. E também lembrá-los que nós teremos, no dia 24 de abril próximo, das 8h30 da manhã às 11 horas, no auditório do Grupo de Mídia, um fórum de comunicação sensacional. Vai se chamar Comunicação e Convergência, como as novas tecnologias estão mudando o nosso negócio. Vocês podem conferir. Você está convidado, tá, Mandir? Uma boa noite para vocês todos. Muito obrigado.